Ah, que bom. E aí, vocês gostaram lá da exposição, dos desenhos? O que mais chamou a atenção assim de vocês? Tudo. Tudo? Puxa, que legal. Gostei, eu gostei do. Tudo também? Eu gostei também que tem uma quadrinha lá que tem um parque, uma viagem, assim, tem um monumento que tem lá, eu gostei. Ah, que legal. Gostei do site dele. Que bom. Você viu lá que tropa de elite lá. Eu também. Na Tropa de Elite também. Que bacana, que bacana. Vocês já tinham vindo aqui ao shopping? Aqui, ó, o shopping. Assim, em grupo, assim, turma? Semana passada a gente veio. É legal passear aqui, né? Eu gosto. Eu não moro perto daqui, eu moro em outro bairro. Ah, é? Eu também moro um pouco longe. Mas eu gosto de vir aqui de vez em quando. Eu também gosto de ver nesse shopping. Deixa eu perguntar, aqui o Alessandro me mostrou uns desenhos muito bonitos. Alguém mais aqui desenha? Eu desenho. Puxa, que legal. Que bom, que bom. Os desenhos que eu já vi ficaram bons, mas eu não desenho muito também assim. Mas alguns desenhos ficaram bons que eu já desenhei. Eu comecei a desenhar quando eu era criança, né? Todo mundo começa a desenhar quando é criança. Sim. E aí alguns vão parando. Eu não parei. E aí eu continuei desenhando, né? E aí eu fui ficando mais velho e continuei desenhando. Porque o desenho é um jeito da gente se comunicar. Sim. Não é, Alessandro? Às vezes a gente tem uma ideia, a gente não consegue falar direito aquela ideia, a gente corre lá e desenha. E aí, ó, dá certinho, né? Dá certinho. O desenho, ele serve para a gente se comunicar, serve para a gente relaxar. Porque quando eu estou desenhando, eu fico assim mais relaxado, eu fico tranquilo, esqueço das minhas preocupações. Com vocês também é assim? Sim. Então, que bacana. E o desenho também, ele pode servir para a gente passar uma ideia para alguém. Nesse caso dessa exposição que vocês acabaram de ver, cada desenho daqueles é uma ideia que nós tentamos passar. Eu e o Arnaldo Neto, né? Eu sou o Arnaldo Júnior, não falei, né? Eu nem falei quem eu sou, né? Puxa vida, que falta de educação a minha. Pois bem, eu sou o Arnaldo Júnior. Eu desenho, como vocês viram, mas eu também sou professor de história, né? Faz um tempão que eu já sou professor de história. Faz tanto tempo que eu já fui professor dele, agora vocês imaginam. Aí também, além de ser professor de história, eu escrevo livro infantil, sabe, histórias para criança, aí eu gosto de escrever. Eu escrevo poesia, eu escrevo cordel. Cordel é um jeito de fazer poesia, que ele é bem cheio de regrinhas, complicado, parece mais uma equação matemática do que uma poesia. Mas eu gosto de fazer, né? O que mais que eu gosto de fazer? Aí eu gosto de conversar. Gosto de conversar com bons amigos. Quem aqui quer ser meu amigo aqui? Ah, que legal. Eu gosto de conversar com meus amigos. O que você ia falar, uma coisa importante? Sim, eu ia falar que aquele cara lá tá Ah, então tá bom. Bom, mas o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, porque que eu gosto de desenhar, né? E aí eu estava falando que aqueles desenhos, cada um deles transmite uma ideia. E as ideias que estão ali naquele desenho são ideias da história do Brasil. E por que é importante a gente saber das ideias da história do Brasil? Por uma razão muito simples. Nós no Brasil. Todos nós somos o quê? Brasileiros, né? E como brasileiros, a gente tem que saber da história do nosso país. Então a gente usou o desenho como jeito de mostrar a história do nosso país, né? Que é uma história bonita, mas também é uma história sofrida, né? É uma história assim que muita gente sofreu para nós chegarmos até onde nós estamos. É isso que a gente tenta mostrar um pouquinho lá no desenho. E que tudo tem uma saída. Sempre que a gente estiver numa situação ruim, a gente acaba encontrando uma saída. É só não ficar desesperado. A gente acalma, respira fundo, segue em frente lutando e a gente encontra uma saída. Bom, e alguém gostaria de fazer uma pergunta para mim? Qualquer pergunta. Tipo, com o que eu desenho?
ficou interessante aquelas placas, né? E se eu uso para desenhar? Oi? E se eu uso para desenhar? Ah, então. Esses desenhos aí, eles estão colocados numa placa de PVC. Mas o original, a gente fez um papel comum, né? Aliás, não é um papel tão comum, um papel próprio para pintar com aquarela. Nós desenhamos com canetinha, depois passamos lápis aquarelado, depois passamos água para dar o efeito de aquarela, aí depois ficou pronto. Então ali tem lápis, borracha, papel, canetinha, lápis aquarelado, água e pronto, está feito o desenho. Mas antes de tudo isso teve o quê? Ideia. Todo desenho nasce a partir de uma ideia. É muito importante a gente ter ideia. E o único jeito que a gente tem de ter ideia é pensando na ideia, né? Às vezes eu estou andando de bicicleta, eu estou pensando numa ideia. Eu estou tomando banho, estou lavando a cabeça, estou pensando numa ideia. Às vezes eu vou deitar para dormir, aparece uma ideia. E aí o que eu faço? Eu anoto as minhas ideias. Eu também tive, mas só que é o contrário. Você é o contrário? Sim, só que é o contrário. Falou como? Daí eu fico assim, Puxa, chocado. mas o importante é ter ideia. Pois essa é a minha ideia, ó, tô vendo. Tá bom, pelo menos você fica forte. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui que faz aula com o Max? Eu, Vocês reconhecem o que o professor Arnaldo falou sobre essa técnica? algumas vezes, mais ou menos. Mais ou menos? Quem lembra o que foi utilizado para fazer o aquarela? Eu acho que lápis, Lápis? Aquarela? tinta. Tinta e água. É. Em umas aulas de lápis eu usei isso já algumas vezes. Papel canção, papel grosso, não é? Isso. A mesma técnica que ele usa, vocês usam lá. Caramba, não sabia. Como diz o Chaves, isso. Né? É. Aquarela é muito gostoso, deixa a gente relaxado. Bom, agora eu vou passar a palavra para esse sujeito aqui. Cara, quem não sabe, ele é o Arnaldo Neto, porque eu sou o Arnaldo Júnior. Porque depois tem o Arnaldo Pai, que é o meu pai. Eu sou eu, que eu sou o pai dele. O pai é assim. Eu estava perguntando do Arnaldo. Quanto tempo demora para você fazer um desenho? Olha, Tadeu, depende. Né? Tem desenho que sai rápido. Né? Tem desenho que sai muito rápido. Tem desenho que precisa de elaborar um pouco mais. Mas o problema maior é a tal da ideia. Quando a ideia vem, e o desenho é simples, ele é bem rápido. Quando a ideia começa a dar muito detalhe, né? Porque tem ideia que é assim, ela fala pra gente rapidinho, olha, faz isso, eu vou lá e faço. Mas tem ideia que ela gosta de ter detalhe. Olha, faz assim, mas eu quero que fez assim, assim. É como se fosse um chat GPT dentro da minha cabeça, né? E ele vai falando do jeito que ele quer, faz a ideia. Então, se é uma ideia simples, é rápido. Se é uma ideia um pouco mais detalhada, mais sofisticada, demora um pouquinho mais. É relativo. Mas para essa exposição assim, nós ficamos um mês, né, filho? Um mês. E todo esse material da exposição, fora as placas no fundo. As placas no fundo é coisa que a gente faz na sala de aula. Mas as outras que estão nas laterais, foi feito especialmente para a exposição. Nós fomos convidados para a exposição. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer. Aí nós fizemos. Aí foi um processo aí de um mês de trabalho. Dentro do nosso trabalho cotidiano. Então não foi exatamente um mês. Né? Bom, pessoal, meu nome é Arnaldo Neto, sou filho do Arnaldo Júnior e também fui aluno do Arnaldo Júnior. Ele é meu pai, mas ele também foi meu professor, tá? E como eu comecei a desenhar? Como todo mundo começa a desenhar, pegando um giz, fazendo uma bolinha, falando que é um sol, fazendo um hominho palito, né? Desenhando a família. E esse processo, né, ele sempre teve continuidade. Eu nunca fiz nenhum curso de desenho. E nunca meu pai me ensinou nenhuma técnica de desenho. O desenho, ele está na gente de forma natural e instintiva. Antes mesmo dos grupos humanos, né, aqueles homens das cavernas da pré-história, desenvolverem a comunicação através da fala, eles já usavam a comunicação através do quê? Da imagem
o que a gente chama isso de pinturas rupestres. Já ouviu falar de pinturas rupestres? Aquelas pinturas das cavernas? As caças. Muito legal. Apresentava as caças. Isso mesmo. Aqueles desenhos, como você chama? Eu? Isso, João. Como o João falou, era a representação do cotidiano. O que é o cotidiano? É o dia a dia daqueles grupos humanos, daquelas populações. E ao longo de toda a história, todos os grupos humanos foram se comunicando através da imagem. Os egípcios, já ouviram falar do Antigo Egito? Né? Da época dos faraós, dos papiros. Então eles registravam tudo em imagens e desenhos, em livros ilustrados. Alguém já foi em alguma igreja e viu já aquelas imagens, né? Aquela da Via Sacra? Aquilo lá é uma sequência de imagens, né? Que conta o quê? Uma história. Então, ao longo de toda a nossa história, as pessoas e os grupos humanos sempre se comunicaram através da imagem. Então é algo que instintivo, a gente já sabe fazer e a gente gosta de fazer. Todo mundo aqui, em algum momento, né, da nossa vida, já teve uma relação íntima com arte ou com o desenho, tá? Quando a gente era criança ou em algum ponto da nossa vida. E com o passar do tempo, a gente foi desaprendendo. A gente não aprende desenho, a gente desaprende. É uma coisa que a gente já nasce com isso, e a gente vai o quê? Desenvolvendo. Quanto mais a gente desenha, melhor o desenho vai ficando. Mais fácil, a gente vai treinando a mão. Tanto é que hoje, né? Vocês mexem em celular? Sim, meus alunos também mexem em celular. E hoje, eles usam só os polegares para mexer nos celulares. O que acontece? Com o tempo, como eles não vão treinando, né, a coordenação motora deles, né, vai ficando É o jeito de trabalhar com as mãos, né? É o jeito de trabalhar com as mãos. Então, como é o Alexandre, você viu o desenho do Alexandre todo elaborado? Com certeza o Alexandre, ele desenha muito, ele treina muito. Então, quanto mais a gente desenha, melhor vai ficando o nosso desenho. Uma coisa é o desenho e a imagem. Outra coisa são as histórias em quadrinhos. Sim. E o que a imagem, ela quer comunicar. O que significa isso? Quando você olha uma imagem, o que aquilo representa? Então, na verdade, eu preciso fazer um desenho bem elaborado para comunicar uma ideia? Não. Se eu fizer uma bolinha, 4 pauzinhos embaixo da bolinha, um rabinho, escrever au au, vocês vão entender que é um cachorro? Eu vou entender. Alguém vai entender que é um cachorro. Então significa que o desenho está bem feito, está elaborado, porque o desenho é o quê? É um canal de comunicação, ele transmite uma ideia. Então, às vezes você não precisa fazer um desenho muito bom ou muito elaborado. Muita gente para de desenhar ou fica com vergonha do desenho. Vocês já ficaram com vergonha do desenho? Fizeram um desenho e de repente vocês não quiseram mostrar para ninguém, ficaram com o desenho um pouco escondido, ou então começou o desenho, amassou e jogou fora? Sim. Algumas vezes. Algumas vezes acontece isso. Tudo que eles queriam mostrar, não queria mostrar. Não, por quê? Porque às vezes a gente acha que o desenho está feio, não é? Sim. E a gente fica com medo de mostrar o desenho para alguém e alguém achar o desenho feio, não é? Mas eu aprendi com o passar do tempo que não existe nenhum desenho que é feio. Não existe desenho feio. Existem imagens mais elaboradas, mas como o Arnaldo Júnior falou, né? O meu pai, né? Desenhos que são mais elaborados, mais detalhistas, né? Cheio de detalhes, e desenhos um pouco mais simples. Mas para a história em quadrinho, o importante não é um desenho bem elaborado ou um desenho simples. O importante é o quê? Sem isso, muito bem.
A mensagem, exatamente. Tá? Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. A mensagem que você quer passar com o desenho. A mensagem que você quer passar. Naqueles desenhos que estão lá embaixo, né, nós fizemos no papel especial. Primeiro desenhamos com lapiseira, algumas vezes com lápis, né? E depois nós passamos uma canetinha preta e pintamos. Aí vocês veem que tem um quadro só. E do lado tem uma história, tá? Que a gente fez aquela história para explicar o que significa aquilo para as pessoas que não têm conhecimento de história. Mas uma pessoa que estudou profundamente, né, história do Brasil, ou a pessoa que sabe um pouco de história do Brasil, se ela olhar a imagem, mesmo aquelas imagens sendo poucos desenhos, ela consegue entender, né, muitas coisas ali. Já ouviram falar que uma imagem comunica mais do que 1000 palavras, né? Às vezes ela comunica mais do que uma imagem, um meme. Vocês já viram um meme? Já. Ou um emoji? Às vezes tem um emoji, mas você sabe que por trás daquilo tem o quê? Todo um significado, não é? Vocês sabem que essas elaborações de emojis, quem é que assiste filme? Em televisão ou cinema? Você assiste? Bom, o que acontece? Principalmente nos dias de hoje. Que o pessoal fala assim, mas a tecnologia ela está acabando com todas as artes, né? Sim. Com o mundo. O que acontece? Os diretores, para fazer o filme, eles elaboram o roteiro, que o roteiro é a história. E depois, um desenhista, ele desenha cena por cena do filme. E depois eles pegam essas cenas desenhadas e ou passam para os atores gravarem ou usam efeitos de computação, né? E de Pode falar. Igual muito que usa essa CGI, muitas vezes eles, tipo assim, um personagem que não existe, que nem o Sonic. Para fazer o EDEC, eles pegam o modelo e faz o modelo 3D, e aí faz o boneco, e aí no filme eles fazem o movimento, eles fazem tudo no processo elaborado. Exatamente. Então, o desenho, como vocês desenham, e vocês estão aí trabalhando, né, estudando aí na clínica, né, no Ganhar Demais, para a vida diária, para o mercado de trabalho, saibam que com o desenho pode se transformar numa profissão. Sim. Hoje, eu misturo a minha profissão de professor, mas também de desenhista. Quando eu estou dando aula, eu junto as duas coisas. Eu vou contar um segredo para vocês. Sabe como eu não parei mais de desenhar? Porque eu tinha muita dificuldade de decorar. Eu não lembrava das coisas. Eu estudava, eu lia, só que aquilo não ficava gravado na minha cabeça. Então o que eu fazia? Eu fazia desenhos do lado que eu anotava para lembrar. E quando chegava na hora de fazer uma prova ou lembrar de alguma coisa, eu lembrava do desenho, eu lembrava da charge e aquilo ficava gravado na minha cabeça. Certo? Então, eu fazia sempre cenas bem-humoradas ou cenas engraçadas, né? Ou cenas cômicas para que aquilo me agradasse e assim o meu estudo, né? O meu ensino, ele ficava mais gostoso. É uma coisa que eu fazia, era uma forma que eu encontrei de estudar sozinho. E depois disso, né, eu fui ter aulas, né, aí tive aulas com meu pai, que fazia umas apostilas ilustradas. E depois que eu virei professor, da mesma forma que eu aprendi com meu pai, é a mesma coisa que eu faço com os meus alunos. Eu não desenho igual meu pai. Nossos desenhos são completamente diferentes. São opostos, na verdade. Vocês viram ali que tem desenhos que são muito diversos. Certo? O que significa que não existe um jeito certo, melhor, pior, mais bonito, né? Ou feio. Existem formas diferentes de desenhar. Existem coisas, tudo no mundo, existe uma diversidade grande de várias coisas. E no desenho é uma delas. Gente,
falando de mercado de trabalho, existem vários desenhistas que são de Ribeirão e estão aí pelo mundo, inclusive muitos amigos nossos e de grupo de quadrinhos nossos que estão trabalhando hoje com cinema, com animação, né, com essa parte do storyboard, essa parte, né, que Quer fazer o desenho para fazer, fazer o desenho para fazer o filme. Tem um colega nosso, a gente tem uma publicação, a gente faz parte de um selo chamado RPHQ, Ribeirão Preto em Quadrinhos, que é coordenado pelo Cordeiro de Sá, e nós fazemos parte. Junto desse grupo, pessoas de Ribeirão Preto, né, estão pessoas que vieram até na exposição, que é o Gerson Teixeira, que ele é a pessoa que faz os quadrinhos da Turma da Mônica. Há mais de 40 anos que ele faz o Chico Bento. Ele faz todo o roteiro e ele é de Ribeirão Preto, ele trabalha com isso. Ele trabalha para o estúdio Maurício de Souza. Ele, de Ribeirão Preto, ele faz o roteiro, elabora o storyboard e manda para o desenhista para fazer a arte final. Mas a ideia é toda dele. Tem um outro amigo nosso que chama Nicolas Mendes, né? A gente chama ele de Nico Mendes. Ele é de Ribeirão Preto, mas hoje ele está morando no Canadá. No Canadá ele está morando. Está morando no Canadá. Você sabe por quê? Porque hoje ele também era um aluno da escola pública que não se desenvolvia bem na escola também, não era um ótimo aluno, mas ele era muito criativo e talentoso. E hoje ele está trabalhando na Sony. Ele participou, já trabalhou na DreamWorks. Vocês já ouviram falar? Do Shrek, Como Treinar Seu Dragão. E ele participou de um filme que ganhou um Oscar, que é o Aranha Inverso, aquela animação. Ele é um dos ilustradores e ele é de Ribeirão Preto. E ele faz parte do nosso grupo, que é do coletivo Ribeirão Preto em Quadrinhos, da RPHQ. Fora outras pessoas que são de Ribeirão Preto, que desenham para Marvel. Já ouviram falar? Marvel de super-heróis? Que desenham para Detetive Comics, né? A DC, né? A DC Comics. Eu já sei, é para videogame. De videogame, tem um amigo meu que estudou comigo no ensino médio e ele era um aluno que ninguém achava que ia dar nada, né? Só que ele desenhava muito. Com o tempo, ele conseguiu, né, através de muito esforço e muito estudo, hoje ele desenha e faz desenhos para o mercado chinês de games. Ele chama GC Surso. Os desenhos dele vão para a China e viram games de PC. Só que ele trabalha de Ribeirão Preto. Entre eles, eu estou citando só alguns, né? Tem, por exemplo, o Facioli, né? Tem muita gente. Muita gente, né? Que, se a gente fosse citar, mas o que eu quero dizer é que os quadrinhos, os desenhos, eles dão possibilidades para vocês, tanto de trabalho, mas também de diversão. Tá? E o mais importante é a criatividade. Às vezes a gente passa assim, a gente fala, acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ser capaz, meu desenho não é muito bom, tá? Mas todo mundo pensa assim. Eu vou dar uma dica. Um bom canal, né, é montar um canal, né, nas redes sociais, no Instagram e tal, e começar a publicar desenho. Tem muita gente publicando desenho, e aí o que acontece? Vai tendo mais adesão, as pessoas vão vendo, vão dando os likes, vai tendo seguidores. Dali a pouco, você começa a ganhar uma grana com isso. É uma coisa que é divertido, você está lá fazendo por diversão e acaba virando uma profissão. Né? Tem muita gente ganhando uma grana fazendo desenhos, como os desenhos do Alessandro, por exemplo. Né? Você também, que legal. Só abre lá uma página, um canal e começa a publicar. Você já faz isso? Você já faz isso? Legal. E funciona, não funciona? Muita gente dá opinião, põe os likes, né? Sim. Aí tem um monte de visualização. Quando vê, já está aí o mundo inteiro. O legal é porque a rede social, uma coisa que a gente publica aqui, que a gente acha que ninguém vai ver, as pessoas veem no mundo inteiro.
Isso é muito bacana, né? É muito legal. Bom, gente, vocês gostaram da exposição? Sim. Gostaram do bate-papo? Sim. Foi legal para ver as possibilidades que o desenho pode criar, desde uma diversão até virar uma profissão? Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Nenhuma pergunta? Ah, então tá bom. Nenhuma dúvida? Então tá bom. Então foi um prazer recebê-los, tá? Nós ficamos muito felizes. Onde pode encontrar os seus desenhos aqui da exposição? Os desenhos da exposição, tá? Eles em breve estarão no perfil do Instagram dos Arnaldos, mas em abril essa exposição ela vai para o Centro Cultural em Cravinhos e depois em maio ela vai voltar para Ribeirão Preto e depois disso, né, a gente vai começar a divulgar nas nossas redes sociais, né, no perfil lá do Instagram. Não só esses desenhos, mas outros desenhos, outras imagens, né? Enfim, e a gente falando também um pouquinho sobre história, educação e quadrinhos. É só colocar ali, @osarnaldos, encontra a gente. O visitante trouxe o desenho dele? Todos. Mostra para nós. Pode mostrar, né? Ele pode falar um pouquinho. Fica próximo dele, professor. Tem aqui, ó. Pode? Quer mostrar? Vem aqui, Alessandro. Mostra para cá. Esses são os desenhos do Alessandro, ó. Esses são os desenhos do Você Alessandro. me ajuda aqui? Ele trouxe o portfólio dele, né? Ele visitou a exposição e trouxe um pouco, né? Esse, ele me falou, são que ele só faz. alguns desenhos. Ele tem muito desenho. Tem muitos desenhos. Tá joia. Aí, Cuidado. a gente já vai pegar. Pega. Olha que ele teve cuidado de cortar as pontinhas para não amassar. Olha que lindo. Parabéns, Alessandro. Peraí. Tá falando na última. Peraí. Tem que colocar no lugar certo assim. Deu pra ver? Ele não mostrou a última. Ah, tá. Gente, vocês têm mais alguma pergunta Não. pra fazer? Pode falar. Tipo assim, eu queria saber alguma dica se você daria para, tipo assim, eu que estou iniciando no desenho. Tem alguma dica para dar para quem está iniciando e não tem experiência? Pois é, também queria saber. Alguma dica? Alguma dica? Ó, Se tiver mais. algumas dicas? Sim. Bom, primeira coisa é que você não pode ter vergonha do seu desenho. E o desenho, a gente tem gosto para tudo. Tem gente que vai gostar mais do meu traço e do meu desenho. Tem gente que vai gostar mais do tipo de desenho dele. Mas o que é importante é se você acredita no que você faz, você continuar e você insistir. Que com certeza, absoluta certeza, você vai encontrar um público para isso. A gente não pode desistir quando uma pessoa falar, o desenho não está bom, ou o desenho está feito, não está bem feito, né? Ou se o desenho está feio. Você tem que gostar do seu desenho, você acreditar. Eu desenho porque quando eu sei que o desenho está bom, quando eu gosto, a opinião que importa é a minha opinião. Como a opinião que importa deve ser a sua opinião. Alguém vai gostar da mesma coisa que você gosta, como eu vou gostar às vezes de alguém da mesma coisa que alguém gosta, né? Pode falar. Quando você cria um desenho, você cria um personagem, aí você tem que se inspirar totalmente, pode se inspirar em alguns elementos que já existem, ou você pode criar um do zero originalmente. Porque esse aqui eu criei do zero, eu peguei comida e aí eu fiz uma franquia de doce, de comida, salgado. Olha, você já respondeu sua pergunta.
Quando a gente vai desenhar, a gente pode desenhar baseado em coisas que existem, pode fazer um personagem de alguém que já existe, e você pode criar objetos, no seu caso as comidas, né? E criar personagens, né? Não existe uma regra. Por exemplo, quando eu era garoto, bem pequenininho, e eu sempre fui pequeno, né? E eu, assim, na rua eu apanhava, assim, dos meninos maiores, né? Aí eu criei uma história em quadrinho, né? Em que eles apanhavam na historinha, eu não podia bater neles pessoalmente, então eu batia na história em quadrinho, né? E eram personagens que existiam. Mas você pode transformar um sorvete num personagem, uma caneca, uma cadeira, né? E você pode inventar um traço qualquer e transformar em personagem. Não existe uma regra. Apareceu na sua ideia, deu vontade de desenhar, vai e faz. Viu? Só, pessoal, alguma pergunta a mais? Não. Vocês gostaram do bate-papo? Valeu? Então tá bom, pessoal. Obrigado, viu? Querem dar mais outra passadinha lá? Bom, agora nós finalizamos a exposição Professores que Desenham, Artistas que Ensinam, né, na Galeria Ada, no Shopping Santa Úrsula, com a ilustre presença da Clínica Gaiá Demais, né, e com essas pessoas incríveis. Muito obrigado, Ribeirão Web News, muito obrigado você que está assistindo e muito obrigado a vocês. Queremos agradecer a presença de vocês, né? Fala um pouquinho lá da escola, da formação. Clínica Gaiá existe aqui no mercado, né? A Clínica Gaiá está aqui no mercado em Ribeirão Preto há 15 anos. Trabalhamos com o público neurotípico, com atividades para crianças e para adolescentes e adultos, né? Focados em habilidades básicas, habilidades de vida prática, vida diária, buscando aí a autonomia, a profissionalidade deles, né? Então, estamos aí buscando o melhor pelos nossos meninos, né? Nós temos aqui hoje o pessoal da Gaiá Demais, né, que é a partir de 12 anos. E a gente tem a unidade 1 também, que são os menores, né, de 0 a 11, 12 anos aí. Aí a gente tem um atendimento mais voltado para a área da saúde, né, com atendimentos convencionais e também os atendimentos de terapia APA. Né? Então, a nossa ideia é que todos que possam, né, criar algumas habilidades aí que a gente possa desenvolver ao longo dos anos aí, que eles possam migrar de um atendimento para o outro, e aí a gente vai buscando aí as particularidades de cada um, os gostos dele, poder preparar eles aí para o dia a dia. Muito obrigada. Muito bem. Agradecemos muito o convite. A gente que agradece a presença de vocês. Muito bem. Será que a gente consegue fazer uma foto?